Olá, buenos dias. Pessoal, na videoaula dessa semana, nós vamos trabalhar com dois assuntos: contracções, al e del, e os verbos estar e vivir no presente de indicativo. Começando com a questão das contracções al e del, é importante que antes a gente relembre os artigos no espanhol. Vocês já sabem que no espanhol os artigos se classificam como determinados, indeterminados e o artigo neutro lo. No caso dos artigos determinados e indeterminados, eles vão variar em número e gênero. E o artigo neutro lo, ele não varia, ele é sempre usado da mesma forma. No caso dos artigos determinados, quanto ao gênero masculino, nós vamos ter no singular el, plural los. Quanto aos artigos determinados feminino, no singular nós vamos ter la, plural, las. Quanto aos indeterminados, no masculino nós temos singular plural, unos, e no feminino, singular, una, plural, unas. E o artigo neutro lo não varia, ele sempre assume essa forma. Quanto à questão das contrações no espanhol, vamos entender isso de maneira mais detalhada. Em espanhol, a contração ocorre quando as preposições a e de se mesclam ao artículo definido singular el e formam al e del. Então, quando nós falamos de contração, nós estamos falando aqui da combinação de preposições, no caso, as preposições a e de, junto com o artigo. Aqui, nesse caso, o artigo el. E quando há a junção, o encontro dessas preposições com esse artigo el, nós vamos ter as formas contractas al e de. Al seria o nosso ao em português, e no português é a combinação da preposição a mais o artigo masculino o. E del equivale ao do português, que é a junção da preposição de mais o artigo masculino o. Então vamos entender mais detalhadamente, né, como é que é feita essa contração e como ela é usada numa situação de uma frase. Então aqui nós temos, quando a preposição a encontra o artigo el, nós vamos ter a forma contracta al. Exemplo: vamos ao parque mañana. Agora, quando a preposição de encontra o artigo el, isso vai resultar na forma contracta del, como nesse exemplo. Este es el hijo del maestro. Uma observação é que este es el único caso de contracção em espanhol. Então, essas são as únicas formas contractas que nós encontramos na língua espanhola: al e del. Nos outros casos em que as preposições a e de se encontram com outros artigos, como por exemplo, los, la, las, unos, una e unas, nós não vamos ter a contração, nós vamos ter a combinação, que é o assunto que nós vamos ver mais adiante. Quanto aos verbos no presente do indicativo, vamos começar aqui com o verbo estar. Como é que nós conjugamos o verbo estar no presente do indicativo? Nós temos aqui: yo estoy, tú estás, él, ella, usted está, nosotros, nosotras estamos, vosotros, vosotras estáis, ellos, ellas, ustedes estão. Quanto às situações de uso, existem duas situações em que nós geralmente usamos o verbo estar. A primeira situação é para indicar ubicação, ou seja, localizar algo num determinado lugar. Exemplo: el libro está en la mesa. Uma outra situação de uso é tratar del estado físico ou emocional. Exemplo: trabajé mucho ayer, assim que estou muito cansado. Aqui nesse caso, o verbo estou está sendo usado para indicar um estado físico, o estado de se estar cansado. E no outro exemplo, estamos contentos por tu visita. Aqui a forma estamos é usada para indicar um estado emocional, um sentimento.
Quanto ao verbo vivir, conjugado no presente do indicativo, nós temos yo vivo, tú vives, él, ellos te vive, nosotros, nosotras vivimos, vosotros, vosotras vivís, ellos, ellas, ustedes vivem. E o uso geral do verbo vivir no espanhol é para hablar del lugar donde vive, estado, ciudad, barrio ou calle. Ou seja, no espanhol, o verbo vivir é usado com muita frequência para a gente dizer onde moramos, seja em relação ao estado, a cidade, o bairro ou a rua. Então, no espanhol não existe essa forma moro. Eu não posso dizer yo moro. Eu tenho que dizer yo vivo e assim por diante. Exemplo. ¿Dónde vives? Vivo en la calle Insurgentes, número 73. Então, pessoal, esse é o nosso assunto dessa semana. Mais adiante na ementa vocês vão ver a atividade que vocês devem fazer sobre esse conteúdo e também o horário e a data da monitoria para aqueles que quiserem procurar o professor para tirar alguma dúvida. Até a próxima.